Graça e paz, amada igreja. Quem está feliz aí no Senhor? Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Livro da Revelação. Apocalipse capítulo 2. E quando encontrar, diga amém. Amém. Glória a Deus. Façamos a leitura do versículo 29. Apocalipse capítulo 2 e versículo 29. Podemos ler? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler em voz alta todos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Digam graças a Deus. Amado Deus e querido Pai, estamos reunidos aqui em sua santa casa, em sua santa presença, diante da beleza de tua santidade, meu Deus, e acabamos de fazermos uma leitura, meu Senhor, o qual o Senhor expressa e chama a nós a atenção, meu Deus. E nesse momento não queremos apenas ouvir, mas queremos, meu Deus, estar capacitado para aplicar em nossas vidas, para que, ouvindo nós a Tua voz, meu Pai, façamos tudo aquilo que determina o Senhor para o nosso bem e para a glória do Teu santo nome. Amém. Podeis se sentar. Glória a Jesus. Quem está com a garganta boa para dizer junto comigo, glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fizemos uma leitura do último versículo do capítulo 2 do livro da Revelação de Apocalipse, mas para que nós não fique preso apenas a esse versículo, para que nós não fuja do contexto no qual está esse versículo, nós vamos nos atentar o que Deus tem visto na igreja, a partir da igreja de Tiatira, que a igreja de Tiatira, ela é a igreja atual, a igreja de hoje, é a igreja a partir da igreja primitiva, também é a igreja de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele faz aqui uma demonstração, faz uma exortação acerca da igreja de Tiatira. E mediante o que Deus nos diz acerca dessa igreja, podemos nós também fazermos avaliações a nosso respeito. Como é que anda a nossa vida? Porque, como diz o dágio popular, Deus sabe. É muito comum as pessoas dizer Deus sabe, só Deus sabe. Mas na verdade, Deus sabe, mas também precisamos nós também ter noções do que nós sabemos a nosso respeito, a nossa vida, acerca da nossa vida. E ele diz: quem tem ouvido, ouça. Uma advertência, um chamado à atenção
a ter atenção ao que se ouve. Louvado seja Deus. A igreja de Tiatira, o Senhor viu nela valores nela. Ele diz que o Jesus que enxerga o Filho de Deus, que viu essas coisas, ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um latão reluzente. Brilhava, os olhos dele é como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente, um latão polido. Tudo aquilo que se dá polimento aumenta o brilho. Aleluia. E ele diz que conhece as obras daquela igreja, e ele vê naquela igreja qualidades. Ele viu o amor, ele viu o serviço, ele viu a fé, ele viu a paciência. Porém, ele diz: mas eu tenho algo contra ti. Ele tinha algo para dizer que era contra. E o que é que era contra? A tolerância. A igreja de Tiatira tolerava algumas coisas que não era da palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo, irmão, muito complicado, muito difícil. O bom seria que todos os crentes orassem pedindo a Deus o dom de discernir o Espírito, porque é muito comum se ouvir falar de profeta. Hoje você abre o YouTube, é muitos profetas, é muita gente se dizendo profeta e pregando a palavra, com a palavra sendo de Deus. Aleluia. E não só Jesus aqui revelando para João, mas mesmo no tempo do ministério do Senhor Jesus, ele usou esse provérbio. Quando ele citou parábolas em Lucas capítulo 8 e Mateus capítulo 3, quando ele citou as parábolas da semente, da semeadura, ele falou sobre a atenção do ouvir, o cuidado para ouvir. Aleluia. O valor que deve dar ao que se ouve da parte de Deus. Então aqui ele repete, dizendo esse provérbio: quem tem ouvido, ouça. E diante das qualidades da igreja, ela foi se perdendo aqueles valores, porque tolerava. E o que é que ele tolerava? Porque havia maus ensinos. Aleluia. E o maus ensino, às vezes, irmão, não está apenas no altar da igreja, o qual a pessoa congrega, mas o mau ensino está em outras igrejas, até mesmo no canal de YouTube, um pregador que nem pastor é, um ensinador, e ele ensina aquilo que ele compreende como uma verdade, e assim vai levando na vida do cristão ensinos e mais ensino. Aqui em Tiatira ele cita, aleluia, acerca, louvado seja Deus, ele cita acerca louvado seja o nome do Senhor, ele fala da Jezabel. Ele diz que a igreja passou a ouvir a Jezabel. Ele fala de Jezabel, de uma profetisa que proferia mentiras. Ele fala da Jezabel, que era a mulher de Acabe, que foi a responsável a levar o povo de Israel a adorar a Baal, a outros deuses. E também fala de uma Jezabel se referindo ao pastor da igreja. Aleluia. Quer dizer, uma igreja que Jesus enxergou nela, louvado seja Deus, Jesus enxergou nela obras boas, amor, serviço, fé, paciência. Quer dizer, a igreja aparentemente era completa,
Mas disse: mas eu tenho contra ti a tolerância. Aleluia. Quer dizer, tolerar é não reagir com a palavra de Deus, ter a palavra de Deus em você para reagir contra os falsos ensinos, contra as mentiras, contra os falsos mestres, os falsos profetas. Então ele vai chegar a pessoa responsável pela igreja, o anjo da igreja. Ele diz: e você é instrutor da igreja, lançarei não só sobre os crentes, mas eu lançarei também sobre os teus filhos. Aleluia. Há uma doença, aleluia, permitida por Deus para que essas pessoas recebam a triste condenação. Louvado seja Deus. E aqui, como ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É porque ouvir a voz de Deus é perceptível, irmão. É real, é confirmado no coração. Aleluia. Deus confirma no nosso coração a palavra de Deus. E aqui ele diz que o ensinador, o responsável, o pastor, estava dando uma de Jezabel, estava distorcendo a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia a gente vê muito, irmão, um evangelho bem distorcido da realidade da vida que Deus preparou para os cristãos. Então, quando ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, revela a importância da igreja. Mas nós sabemos que há muitos cristãos que já não mais valorizam a igreja. Há muitos cristãos que não querem mais ir para a igreja. Ele se ergue contra os eventos, acontecimentos que há dentro da igreja, porque a igreja é composta de pessoas limitadas, falhas, pastores, homens também limitados e falhos, e ele se ergue contra essas circunstâncias e deixa a igreja. Mas o deixar a igreja não é realmente o que está levando ele fora da igreja, não é as circunstâncias, os acontecimentos. João escreve: ele saiu do nosso meio porque ele não era um dos nossos, ele não fazia parte do corpo da igreja de Cristo. Aleluia. Ele era membro da congregação, mas ele não era membro do corpo de Cristo. Então mostra o valor do que é a igreja, porque há muitos congregados aí discutindo que a igreja, que pastores, que tudo que é envolve a igreja, eles são contra. Aleluia. Mas entenda o valor da igreja, porque é pela igreja. Quando ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, ele está falando que mediante a palavra de Deus que é pregada, o Espírito está soprando. Aleluia. O Espírito está soprando sobre a igreja para trazer vida. Aleluia. E não está falando de vida está vivo, está falando de vida, uma vida que ele possa receber com qualidade. Aleluia. Não é só existir, mas viver realmente pela graça de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito importante. O escritor de Hebreus, capítulo 10, 25, ele fala: não devemos deixar de congregar, como alguns fazem, mas haja demonstração para congregar quanto mais vezes, porque o dia se aproxima. Aleluia. Então é pela igreja que Cristo vem. Cristo não vem pelo membro que está desagregado, descongregado. Ele vem pela igreja, e a igreja
tem um cabeça que é Jesus, e tem um responsável que é chamado de anjo, que é o pastor, pois é esse homem o qual vai apresentar. Crente não se apresenta diante de Deus, aleluia. O pastor, ele pode até no seu tempo de pastoreio, ele se perder, mas é ele que vai dar de conta diante de Deus, aleluia. É por isso que o escritor sagrado em Hebreus capítulo 17, no capítulo 3, versículo 17, ele diz que o crente, aleluia, tem que ouvir o seu pastor, que o crente tem que ser submisso, que o crente tem que dar atenção, tem que dar motivo para que ele ore por esse crente com alegria e não com tristeza, aleluia. É porque esse crente que está agindo dessa forma, ele está sendo tolerante contra a palavra de Deus, aleluia. Ele se ergue nos seus valores, ele se ergue na sua compreensão, ele se ergue na palavra de um falso ensino, ele se ergue na palavra de um profeta do engano, e ele deixa se levar por essa mentira e se engolda, se embriaga, aleluia, e não tem submisso, não tem submissão, louvado seja o nome do Senhor. Então, não permitir que Jezabel, quer dizer, essa operação de engano aconteça na nossa vida, nós não podemos tolerar, porque o Espírito dá a palavra de vida. E que palavra de vida que ele diz para a gente ter atenção, aleluia. A palavra diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória. Quem é que vai suprir as suas necessidades? Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga com convicção: Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Então é preciso eu não tolerar ensinos, aleluia, que você fica querendo alcançar algo que não vai alcançar, porque Deus só tem compromisso com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz em Hebreus capítulo 10, 25, Hebreus capítulo 10 e 25, que nós nos ademostramos, quer dizer, nós não é só falar para o irmão a condição dele, é olhar para nós mesmos e falar da nossa condição, para congregar mais vezes, ter compromisso com aquele que tem compromisso com você. Louvado seja o nome do Senhor. Congregar mais vezes, porque o dia está próximo, o dia da vida do Senhor. E isso aqui, irmão, é muito abrangente, porque a igreja, ela é uma família, mas cada membro da igreja tem a sua família, e é preciso que essa pessoa da família, que é membro da igreja, dê motivo para a sua família se interessar para vir para a igreja. Nós temos filhos, é preciso que os filhos vejam a nossa dedicação, é preciso que os filhos vejam o nosso interesse pelas coisas de Deus, porque se os filhos verem o cristão dia por dia, nada de envolvimento com Deus, certamente ele vai entender que aquilo não é tão importante, que aquilo não tem tanto valor, que por um certo tempo ele pode mudar de opinião porque não tem valor. E é preciso a gente ter o cuidado para que a gente vá ensinando. Com licença. A gente precisa ter o cuidado para que a gente vá ensinando a nossas famílias, aos nossos filhos, a importância de vir para a casa do Pai. Aleluia. Não é para ensinar dizendo nós vamos para a igreja, não. Ensinar, nós estamos indo para a casa do Pai, nós estamos indo para uma reunião com
a pessoa mais importante do círculo da nossa amizade, que é Jesus, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, aleluia. Então tem que a gente ter essa compreensão, aleluia, daquilo que nós somos. A palavra diz: pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Nós não podemos tolerar conversa, aí por que você não foi curado ainda? O médico disse, a gente não pode tolerar isso, irmão. A gente tem que se apegar, que haja uma resposta de Deus para que a gente seja curado ou não. Porque não quer dizer, se no momento eu não sou curado, que Deus não cura. Não é isso. A gente não podemos tolerar, não. Tem que se firmar na palavra. Pelas feridas do Senhor eu sou curado, aleluia. Nós não podemos tolerar essas coisas, não. A palavra, o Espírito revela na palavra e diz, aqui ele diz que o Espírito está falando, o Espírito está soprando, a palavra é de vida. Ele diz, poderia eu dizer e não fazer, aleluia, porque as pessoas questionam, cadê? Já eles questionam, poderia dizer e não fazer, poderia dizer e não fazer. Eu sou um Deus dessa forma? Não, Deus não é isso. As pessoas que tentam passar isso para a gente, e a gente não pode tolerar. Poderia eu dizer e não fazer? Poderia eu avisar, porque Deus nos avisa, irmão. Deus nos avisa, Deus é presente demais em nossa vida, aleluia. Ele é presente demais na nossa vida, Ele não falha. A palavra, o Espírito sopra, Deus é fiel. E por que a gente tem tanto medo? Por que a gente é tão assustado? Por que a gente é tão desconfiado com Deus? Aleluia, justamente porque a gente tolera o que a gente ouve de fora, irmão. Aleluia, tolera o que é. Olha, irmão, eu fui consagrado, aleluia, aqui, e muitas pessoas participaram da minha consagração, nasceram na fé comigo, assistir a consagração. Alguns deles eu também separei para diaconisa, e ainda hoje, depois de 17 anos de consagração, e nada diz, não é pastor, não pode ser pastor. É uma ignorância, irmão, é um espírito de tolerância do inferno, é uma Jezabel dentro do coração da pessoa, aleluia. E ainda fica dizendo que é crente, olha, gente, crente é muito fácil de ser, é muito fácil ser crente, difícil é ser obediente, aleluia, porque pela obediência só vem pelo nascer de novo. Não é ir para a igreja, não é eu aceitar Jesus, não é eu contribuir, é nascer de novo. Quando nasce de novo, o seu coração é transformado, aleluia, o seu caráter é transformado. Ainda que haja as guerras, ainda que haja as pelejas, mas você tem força para lutar, você não se deixa se vencer, não. Aleluia. Eu poderia dizer e não cumprir, aleluia. Nós não corremos esse risco, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito está falando. Deus via a igreja de Tiatira. Ele vê hoje, atual, essa igreja. Ele vê as outras igrejas, aleluia. Ele vê, ele acompanha, ele vê todos os passos, toda a obra, e ele vê sempre em alguém falta alguma coisa. Você está em falta, aleluia, glória a Deus. E você pensa que a gente como pastor não percebe? Que a gente não se aborrece? Que a gente não fica triste? Claro, irmão, a gente percebe o levantar do cristão da igreja da gente, da desobediência, aleluia, da cara de pau, que não tem humildade nem para dar uma satisfação a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é espírito de Jezabel, irmão, é um demônio, aleluia.
Se a pessoa não é satisfeita com o ministério, não se agrada do pastor, não quer estar em comunhão com os irmãos, irmão, caça uma igreja, irmã, caça uma igreja que seja compatível com esse mesmo espírito, porque aqui não pode, não tem como ficar, porque o espírito aqui é o espírito de Deus, é o mesmo espírito, é a mesma fé, é a mesma comunhão, é o mesmo Deus, aleluia. O que não pode é ficar fingindo, tem que ser sincero, a igreja tem que ser sincera. E aqui o Espírito de Deus, Jesus escreveu dando esse provérbio, dizendo isso: quem tem ouvido ouça, tenha atenção, preste atenção no que você está ouvindo, aleluia, seja atencioso, porque é a partir dessa palavra que tudo faz mudança na sua vida, é que tudo faz a mudança na vida, aleluia. Você sabe por que a igreja é imperfeita, irmão? Você sabe por que você falha? Você sabe por que eu falho? É porque Deus está nos aperfeiçoando. O meu erro que você vê é para você se mancar. Jesus, tenha misericórdia do pastor e tenha misericórdia de mim para eu não embarcar nessa furada. Senhor, estou vendo o irmão, estou vendo a irmã nessa situação, tenha misericórdia. É para o que você vê, para lhe advertir, para que você tome tento, aleluia. Mas hoje há uma banalização no meio do evangelho, é uma facilidade de sair de um canto para outro, de tomar outro rumo e imaginar, sabe, irmão? Olhe, aonde você está debaixo de uma autoridade pastoral, você pode ir para onde você for, você continua debaixo daquela autoridade. Você não pensa que, eu mudei, agora estou com o pastor, lá o pastor não manda você em nada, você pode agradar, você continua, a não ser que aquele pastor seja misericordioso e entenda a situação. Senhor, eu libero, aí eu vou e libero, o pastor vai e libera aquela vida, aleluia. Isso é as escrituras que diz, aleluia. Então libera, mas a questão não é o liberar, a questão é aquele que saiu e lá no outro que vai estar sobre ele a autoridade, chegar lá e pedir. Não é se sentar numa cadeira e começar a participar dos grupos, agora eu sou da igreja tal. Não é desse jeito que funciona. E existe uma banalização, e eu não quero isso para vocês, aleluia. Faça a coisa direito, faça a coisa correta. Por quê, pastor? Porque é aquele que tem os olhos como de fogo, assim como diz o texto, aquele que tem os pés como latão polido, ele vê, ele acompanha, aleluia, ele está atento, louvado seja Deus. Assim como ele está atento para proteger, assim como ele está atento para cuidar, assim como ele está atento para abençoar, ele está atento também, aleluia, para permitir acontecimento que você não gostaria de passar, louvado seja Deus. Então Jesus manda João escrever isso acerca dessa igreja, começando pela profetisa Jezabel, essa mulher da mentira, do engano. Depois aponta para Jezabel, a mulher de Acabe, que incentivou todo Israel, foi a responsável por todo Israel adorar Baal e outros deuses. Aí ele vem para o pastor, aleluia. Quantos líderes hoje, líderes evangélicos, irmão, não tem tolerado coisas nas suas igrejas, não tem se vendido por causa de dízimo, por causa de celebridade, por causa de posição política. Quantos líderes não tem se vendido, tem se tornado Jezabel, aleluia, e leva consigo uma multidão de gente, aleluia, louvado seja Deus. Deus me livre que eu sempre conserve a minha consciência no Senhor. Não quero saber deles, não quero saber. São maiores, são melhores, têm melhores posições, têm melhores conhecimentos, mas talvez não tenha o principal que eu tenho, o temor, aleluia. Talvez não tenha o temor,
Louvado seja Deus. Que eles vivam a vida deles, os ministérios deles, os ensinos deles, a forma deles. Aleluia. Não faz muitos anos, irmão, eu fui convidado para fazer parte de um grupo criminoso com a igreja. Eu passava a conta da igreja, o que eles queriam era lavar dinheiro. Aleluia. Louvado seja Deus. O que eles queriam era lavar dinheiro. Eles me davam um valor, e aquele valor eu devolvia X. Eu recebia 100 e devolvia só 60, 40 era meu. Como o volume de dinheiro é grande, já pensou? E a gente sabe que isso acontece no meio evangélico no Brasil. Aqui e lá aparece um indo para a cadeia por causa disso. Louvado seja Deus. Tu sabe que eu fui convidado por um candidato a deputado aqui no Ceará para participar com ele de um projeto de uma organização que a Bíblia não aconselha, e ele me dava um valor para fazer um templo, e eu abri mão. Aleluia. Vocês sabem. E eu abri mão. Por que eu abri mão? Como eu fui chamado de besta, como eu fui chamado de idiota, porque eu não recebi. Hoje em dia, ninguém estava mais nem se lembrando. E Deus, como é que fica? Aleluia. Como é que eu fico diante de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas não estão entendendo, irmão. Israel ficou 400 anos no livro de Malaquias. 400 anos, de Malaquias para Mateus, 400 anos, sem Deus dar sinal ao ser humano. Aleluia. As pessoas veem esses movimentos evangélicos, crescimento de igreja, essas partilhas, aí fica tudo empolgado, irmão. Aleluia, tudo empolgado. Mas não é bem assim não. Às vezes as pessoas estão sacrificando, às vezes as pessoas estão vigilando, fazendo tudo, e Deus não está nem dando sinal. E quando Deus não dá sinal, levanta um para dar o sinal, e começa a levantar esses profetas, essas profetisas. É o que a gente escuta. Aleluia. É só o que a gente escuta. Eu vou profetizar na tua vida. É profético, é tudo dizendo. Mas se você for ver, não acontece o que estão dizendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem faz é Deus. Aleluia. E como Deus não está dizendo que vai fazer, Ele não se responsabiliza. Mas aqui, irmão, Ele está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça. Aleluia. Encha o seu coração da palavra de Deus, enche o seu coração de desejo por Deus, enche o seu coração das verdades de Deus para a sua vida, porque só assim você vai poder não tolerar essas coisas que vêm ao nosso encontro. Hoje eu estava em um comércio comprando umas peças para fazer uma encanação aqui em casa, e chega alguém, uma pessoa, eu sentado na cadeira, chegou, pegou no meu ombro e disse: é uma alma? Eu disse: e vivente. Aí ele disse: rapaz, pensei que você tinha morrido, tu não morre mesmo não. Eu disse: não posso chamar você de amigo mais, porque você está ansioso para morrer. Até parece que você tem direito a alguma fortuna minha, que nem fortuna eu tenho, alguma herança minha, que nem herança eu tenho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: como você tem muitos querendo a minha morte, diz coisa a meu respeito, mas Deus quer que eu viva. E enquanto determinar Ele eu viver, eu vou viver. Aleluia, glória a Deus. É isso, irmão, é a nossa vida. Elas têm que estar pautada nessa verdade. Aleluia. Não se atormente quando estiver em necessidade. Não se atormente quando não tiver com a saúde perfeita. Não se atribule quando alguém lhe contrarie. Não se atribule. Deus é contigo. Aleluia. Louvado. Vocês têm que se apegar ao que o Espírito diz. Eu sou contigo. Aleluia. Todos os dias. O diabo, ele tenta entortar essa verdade, irmão.
imitando as coisas, mas nós temos que ficar com a verdade. E a verdade é uma só, a verdade é Jesus. Ele diz, louvado seja o nome do Senhor, ele diz que ele é um caminho. O caminho não é uma estrada, irmão, o caminho não é um asfalto. O caminho é Jesus. Ele é o próprio caminho. Nós temos que estar nele em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amada igreja, fique agarrado a isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra-chave dessa exortação é não tolerar, não fazer tolerância, não tolerar as coisas. É errado, pronto, para a minha vida eu não quero para a minha vida. A partir de conversa, há muita conversa, corte, aleluia. Seja crente. Quando a pessoa vem com a conversa, você diz, vamos orar, aleluia, glória a Deus. Quando vem participar de um problema, diz, vamos fazer uma consagração nós dois ou nós duas, de jejum, o dia de amanhã por essa causa, pedir a Deus interceder por ele. Não esqueça que fazer o bem tem um resultado do bem, aleluia. É para isso que nós fomos chamados, irmão. É para isso que o Evangelho nos aponta para a nossa caminhada. Mas nós estamos vivendo um tempo capitalista, aleluia. As pessoas só se preocupam em possuir, em ter, quanto o Evangelho diz que nós devemos ser, aleluia. Vá por aí, seja em Deus um, aleluia. Seja em Deus um. Não permita que a sua mente vagueie. Lembre, você tem a mente de Cristo, aleluia. Você tem o domínio sobre a sua mente, aleluia. Você tem o domínio sobre ela, você tem a mente de Cristo. Então, não deixa os pensamentos dominar, deixa o pensamento de Cristo dominar. Porque como o escritor sagrado diz em Hebreus capítulo 10, porque quanto mais vezes devemos congregar, estar em comunhão, porque Jesus está voltando, aleluia. Tem um objetivo, não é só vir, não é só estar, é estar se alimentando para ter esperança, para crer que Jesus está voltando, aleluia. E Ele está voltando, e Ele vem para levar os seus. Não fique de fora, aleluia. Não fique de fora, seja dele realmente. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então Jesus, ele diz, João, escreve isso aí como advertência de Tiatira, que ela é o modelo da igreja, a primitiva para frente. É esse modelo. Porque a igreja, ele é modelo por quê? Por causa da obra de amor. A igreja tem que haver nela amor. Por causa do serviço, a igreja tem que ser divulgadora do reino de Deus, aleluia. Ela é possuidora de poderes, de dotes, de dons para fazer a obra. Por causa da fé, aleluia. E por causa da paciência, aleluia. Por que paciência? Porque estamos esperando por Cristo. E tem muitos dias que, se a gente pudesse, ele já tinha vindo, para a gente não passar por aqui que a gente está passando. Aí precisa da paciência, aleluia, glória a Deus. Então, esse modelo de Tiatira é o modelo da igreja hoje. O conselho de Jesus para Tiatira é o conselho de Deus para nós hoje. A exortação de Tiatira é exortação para nós. O pedido de nós não tolerar de Tiatira é o pedido dele para nós também não tolerar, andar na vida com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo, irmão, continue nos abençoar poderosamente, em nome de Jesus. E que com essa palavra, se caso alguma coisa lhe acertou, porque lhe chateou por a dureza dela, pelo contrário, amoleça o coração,
Aleluia. Amoleça servil. Louvado seja Deus. Porque você não vai se levantar contra a igreja, o local. Você não vai se levantar contra o irmão. Você não vai se levantar contra o pastor. Você vai se levantar contra Jesus Cristo. Assim como ele disse com Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegue? Quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus, Jesus Cristo. O que você me persegue? Aleluia. Você sabe o que quer dizer? Mexeu com um da igreja, mexeu com todos. Aleluia. Mexeu com um, mexeu com todos. É preciso a gente entender isso e viver essa comunhão santa no nome do Senhor. Amém? Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus.